Oi, pessoal, tudo bem? Estamos chegando no final do ano. Então, eu queria falar um pouco sobre a minha vida no cinema em 2024. O ano ainda não acabou e eu vou tentar ainda assistir Mufasa, Sonic 3 e Queer, se eu conseguir tempo. Mas eu quero trazer um panorama da minha experiência até aqui no cinema. Eu sempre fui e sempre vou ser um apaixonado por cinema. Eu tento todos os anos assistir pelo menos mais filmes no cinema do que temos semanas em um ano. Esse ano isso foi meio complicado. Os cinemas aqui em Porto Alegre ficaram fechados por mais de um mês durante as enchentes, e eu também tive duas viagens bastante longas. Mas ainda assim, chegando agora no final do ano, perto do Natal, eu consegui assistir 58 filmes em salas de cinema. Eu resolvi fazer desse vídeo uma lista dos meus 10 melhores e piores filmes do ano. Ao longo de todo o ano, eu fui criando uma lista de todos os filmes que eu assisti, mas ao mesmo tempo eu fui criando uma escala para definir o quanto eu ia gostando desses filmes. Eu fui criando essa escala ao longo dos anos, e eu tenho usado a mesma desde 2022. Eu dividi meus filmes em quatro categorias, ou níveis, como preferem chamar. A categoria mais para baixo é a Meh, que são filmes que vão da nota 0 até a nota 4. A segunda é a categoria Aceito, que vai de 4.1 até 6,5. A categoria Gosto vai de 6.6 até 8.4. E por último, a categoria Amo vai de 8,5 até 10. Além disso, eu tenho algumas regras. Para o filme ir para essas categorias, ele precisa ter lançado nos cinemas brasileiros em 2024. Como alguns filmes de Oscar lançam no final do ano nos Estados Unidos, mas só vêm para o Brasil em fevereiro ou março, mais próximo das premiações, alguns dos filmes de 2023 vão aparecer na minha lista de 2024. Eu também tenho que ter assistido ao filme no cinema em 2024. Então, filmes de streaming não contam, e filmes que eu perdi no cinema e depois assisti em casa também não contam. A terceira e última regra é que eu tenho que assistir ao filme na língua original. Eu não acredito ser justo com o filme ou com os diretores se eu julgar baseado em algo que não estava no controle deles, principalmente para animações, quando toda a atuação original morre quando se assiste ao filme dublado. Bom, tem duas exceções para essas minhas três regras, de filmes que eu acabei assistindo enquanto eu estava viajando. O The 430 Movie, do Kevin Smith, não lançou nem vai lançar no Brasil. Ele vai estar para alugar em algum tempo em algum serviço de streaming pago. O outro é Conclave, que eu assisti quando estava viajando e que, por ser um filme de Oscar, só vai lançar aqui no Brasil algo entre janeiro e março de 2025, do ano que vem. Com tudo isso dito, dos 58 filmes que eu assisti no cinema este ano, eu vou retirar alguns filmes da lista por serem reexibições, ou seja, filmes antigos que estavam em cartaz e eu fui assistir. Dos 49 filmes que sobram, vamos começar passando pelos filmes 11 até 39. Depois, vamos fazer os 10 piores e, por último, os 10 melhores. Então, a categoria Meh tem os 6 últimos lugares. Ela vai do 44 ao 49. Já quando vamos para a categoria Aceito, o 40 a 43 fazem parte dos 10 piores ainda, então nós vamos falar do 33 até 39. Logo em 39, fugindo por quase nada da linha de corte, temos Contra o Mundo, que lançou em abril, tem no elenco o Bill Skarsgård e é a história de um assassino surdo com uma imaginação muito fértil. Em 38, nós temos Bob Marley One Love, que é um filme com o Kingsley Ben-Adir e a Lashana Lynch. E eu acho que esse é importante de comentar para mim, que é um filme que ele dá, dentro do aceito, ele dá um salto em relação ao 39 e ao que tá para baixo.
Então, se eu tivesse mais uma categoria, aí estaria o ponto de corte. Em não tendo, 38 é um filme que eu achei bem divertido. Planeta dos Macacos, O Reinado, se passa gerações depois da trilogia do Caesar, que tinha o Andy Serkis e que tinha o Matt Reeves comandando. Mas, apesar de não ter uma conexão muito forte, ele ainda assim é uma boa adição à trilogia e ao universo dos Planetas dos Macacos. Então, eu recomendo. Ghostbusters, o Apocalipse de Gelo, é uma sequência para Ghostbusters Mais Além. Ele é escrito pelo Jason Reitman, que é o filho do Ivan Reitman, que escreveu os dois originais. Tem a volta do Paul Rudd e todo o elenco do filme anterior, bem como todo o elenco clássico dos outros filmes. O Homem dos Sonhos é um filme do estúdio A24 com o Nicolas Cage no elenco. Ele é uma história sobre um homem que começa a aparecer nos sonhos de todas as pessoas no mundo inteiro. Mas ele é um homem comum e ele não faz ideia do que está acontecendo ou o motivo de estar acontecendo. É um filme bem interessante, ele segue no estilo do A24 de serem filmes, eu não vou dizer de terror, mas um pouco de suspense, que te deixa nervoso o tempo todo, ansioso o tempo todo. Então, é uma história bem divertida e o Nicolas Cage sempre é maravilhoso. Então, na posição 34 vem Coringa Delírio A2. Eu confesso que esse é o primeiro filme que eu sei que vai ser mais polêmico pela posição que eu botei. Eu confesso que é o filme que eu demorei mais tempo o ano todo para definir a posição. Ele é extremamente pior do que o filme original e é difícil de engolir em certas partes. As partes musicais deixam muito a desejar. Tirando a Lady Gaga cantando, tirando o Joaquin Phoenix cantando, quando outros cantam é muito fraco. As músicas se repetem muitas vezes, não tem nenhuma música original. Mas ainda assim, apesar da história não ser tão interessante quanto o primeiro, ele tem atuações maravilhosas. É difícil não dar pelo menos uma nota entre 6 e 6,5 para esse filme, porque Joaquin Phoenix segue maravilhoso. A Lady Gaga foi uma adição muito boa para esse filme. Bom, em 33, para fechar o aceito, e certamente um filme que eu dou uma nota entre 6,4 e 6,5, vem Entrevista com o Demônio. Entrevista com o Demônio é um filme que normalmente eu não veria se não fosse por estar estrelando o David Desmalchian, que é um ator que eu adoro. Ele é um filme de terror, um thriller. Ele é um found footage sobre um entrevistador de programa de auditório noturno, algo que seria tipo o nosso Jô Soares aqui no Brasil. E ele vai entrevistar uma menina que se diz possuída pelo diabo. E aparentemente ele fez um pacto com o diabo em algum momento. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. É muito bom, é muito divertido, é pesado em vários momentos, mas eu acho que é meu terror favorito do ano e vale muito a pena assistir. Bom, agora que aceito está concluído, nós vamos passar para gosto. Gosto é a maior categoria. Ela tem 27 filmes. Só que os 6 até o 10, ou seja, os 5 primeiros dessa categoria, já fazem parte do meu top 10. Então esses vão ficar mais pra frente no vídeo. Por agora, nós vamos começar lá por baixo, no 32, e vamos subindo um a um. Bom, começando a nossa lista do gosto, em 32º lugar vem 20 Dias em Mariupol, que é um documentário, vai ser o único documentário da minha lista, e ele mostra basicamente os primeiros 20 dias
da guerra da Ucrânia, numa posição bem afastada. Um dos primeiros lugares que foram atacados e destruídos. É extremamente pesado, extremamente difícil de assistir, mas é uma história que merece ser contada. Bom, em 31º vem O Aprendiz. É um filme que foi bem polêmico. Ele foi tirado de circulação nos Estados Unidos por um tempo. Ele teve que achar outro estúdio para fazer a distribuição. Mas basicamente ele é a história do Donald Trump de quando ele era jovem, estava começando o seu primeiro hotel em Nova York, até chegar na morte do advogado dele muitos anos depois, quando ele já era gigantesco. As atuações são maravilhosas, mas foi um filme que foi feito antes da reeleição do Donald Trump para presidente. E é um filme bastante politizado, é um filme que mostra só o pior dele o tempo todo. Bom, depois desse, em 30º, vem Alien Romulus, que é dirigido pelo Fede Alvarez e até produzido pelo Ridley Scott, embora ele não tenha muita interferência. Ele foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, e a nível pessoal eu diria que é o melhor desde Alien e Aliens, então vale a pena assistir. Não é exatamente um terror super aterrorizante, é mais uma aventura que te dá uns sustinhos às vezes, mas a história é muito boa e o universo de Alien é muito interessante. Bom, em 29º vem Beetlejuice. Esse é um filme que quem ama o primeiro vai amar esse, quem odeia o primeiro vai odiar esse. Eu não vi muita gente tendo opiniões mais ao centro, é tudo bem forte as opiniões. Mas volta o Tim Burton para dirigir. No elenco volta o Michael Keaton, volta a Winona Ryder, volta a Catherine O'Hara. Eu achei maravilhoso, eu achei que é uma ótima sequência para o filme original. Respeita bem atores que já partiram. E ele traz a Jenna Ortega, que tá mega popular hoje em dia. E eles conseguiram fazer uma coisa bem divertida. E o Michael Keaton segue essa carreira pós-Birdman que está sendo maravilhosa dele. Em 28º, nós temos Bad Boys Até o Fim. Esse filme é uma sequência de várias maneiras. Ele é uma sequência dos filmes de Bad Boys, ele é o 4º filme. Ele também é uma sequência de Bad Boys para Sempre, que é de 2020, é uma conexão direta com esse filme, mas principalmente ele é uma sequência para a carreira do Will Smith. Ele é o 2º filme do Will Smith após o tapa no Oscar, mas ele é o primeiro filme gravado do Will Smith depois do tapa no Oscar. E talvez para sorte dele o filme foi super bem recebido, fez muito dinheiro, e eles já estão organizando para gravar o próximo, e eu diria que meio que salvou a carreira do Will Smith. E é um filme bem divertido, as cenas de ação são maravilhosas, e o Will Smith com o Martin Lawrence juntos sempre sai muita risada e uma ação muito boa. Em 27º vem O Dublê, que é um filme do David Leitch com Ryan Gosling e a Emily Blunt, sobre um dublê de cinema que precisa salvar uma pessoa no mundo real. Então é um filme bem meta, se vê sets de filmagens, tu entra no trailer dos atores, é bem interessante. Mas, a nível pessoal, o que eu mais gostei foi o cover de I Was Made for Loving You, Baby, que originalmente é do Kiss, feito pelo maravilhoso Youngblood. Recomendo, se não o filme, pelo menos a música que escute. Em 26 vem Como Vender a Lua, que é dirigido pelo Greg Berlanti, que criou todo aquele Arrowverse na CW.
Ele é estrelado pela Scarlett Johansson e o Channing Tatum. E ele é sobre o lançamento do Apollo 11 e aquela história da teoria da conspiração de que talvez tivessem filmado na Terra a viagem para a Lua, que nunca se foi para a Lua, aquelas coisas de louco. Em 25 vem O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. É uma animação dirigida pelo Kenji Kamiyama. Ele é feito num estilo meio anime, meio animação, uma mistura de oriental e ocidental. Em inglês, que é o que eu conto, ele tem as vozes do Brian Cox, do Luke Pasqualino e da Miranda Otto. Ele se passa anos e anos antes do início da Guerra do Anel. Ele mostra rapidamente alguns personagens que vão estar na trilogia, como o Saruman e de passagem o Gandalf. Mas o filme é sobre o Helm Hammerhead e a filha dele. E ele conta a história de como Helm's Deep ganhou o nome de Helm's Deep. Para quem gosta de Senhor dos Anéis, para quem gosta do universo do Tolkien, eu diria que é uma adição maravilhosa, é como se fosse um episódio bônus, por dizer assim. Em 24 vem Furiosa, uma saga Mad Max. Eu preciso começar dizendo que não, ele não é tão bom quanto Mad Max Fury Road, mas ainda assim maravilhoso. A Anya Taylor-Joy assume o papel que no filme de 2015 era da Charlize Theron. O filme é dirigido de novo pelo George Miller e dessa vez ele tem como vilão o Chris Hemsworth. Uma parte do elenco do último filme retorna e tudo se passa um pouco antes. A conexão é bem forte com o último filme. Ele é um pouco mais lento do que o outro, mas é uma história muito legal, muito divertida, que vale muito a pena. Na 23ª posição vem Conclave, uma daquelas minhas duas exceções. Esse só vai lançar no Brasil em janeiro, fevereiro, por aí. E por favor, assistam quando ele sair. O filme é sobre morre um papa e como funciona com os cardeais para escolherem um novo papa. Aquela coisa que nunca ninguém vê porque não tem câmeras e eles ficam trancados lá dentro. O filme tem o Ralph Fiennes, que é a melhor atuação do filme, provavelmente é a melhor atuação da carreira dele. Estão contando muito ele pro Oscar de melhor ator. Daí o Stanley Tucci e o John Lithgow, que são o segundo e o terceiro mais importantes, mas na minha opinião eu achei a atuação deles mais fraca. Eu adorei a atuação do Sérgio Castellitto como Cardeal Tedesco, que eu não conhecia ele. E é uma participação pequena, eu acho difícil ela concorrer a Oscar de melhor atriz coadjuvante, mas a Isabella Rossellini tá sensacional. Em 22º eu coloquei Transformers One, que é dirigido pelo Josh Cooley e tem como protagonistas o Chris Hemsworth e o Brian T. Henry. Ele é um filme de animação e ele mostra os Transformers ainda em Cybertron, quando o próprio Optimus Prime e o Megatron eram jovens e eram amigos, e como é que eles se tornaram arqui-inimigos no futuro. E o que eu acho interessante de dizer é que provavelmente é o melhor Transformers desde o original de 86 do Orson Welles, principalmente porque as cenas de ação dá pra entender o que tá acontecendo. Que naqueles filmes do Michael Bay, pelo menos pra mim, eu nunca entendia nada do que tava acontecendo, era só poluição visual e sonora.
Na 21ª posição vem Twisters, que apesar do nome e da história muito, muito parecida, não tem absolutamente nenhuma conexão com o filme Twister original, salvo um pequeno easter egg logo no início do filme. Mas o filme é estrelado pela Daisy Edgar Jones e pelo Glenn Powell e é maravilhoso. Recomendo muito, muito divertido. Um dos poucos filmes que eu assisti 2 vezes esse ano. Clube dos Vândalos é um filme sobre um grupo de motociclistas em Chicago nos anos 60 e sobre como esse grupo foi crescendo, como ele foi evoluindo, como as relações interpessoais dos membros foram florescendo. E é uma história bem interessante porque ele não só é baseado em fatos reais, como ele é feito em cima de um livro de fotografias de um autor que durante anos acompanhou esse clube, fez entrevistas, gravações de áudio e fotografias. Ele tem como protagonista a Jodie Comer, mas ele também tem o Austin Butler, o Tom Hardy, e eu achei bem interessante a participação do Norman Reedus. Então é um filme bem legal. Ele demorou um pouco para ser lançado, a Disney tirou ele de cartaz, ele teve que procurar um novo distribuidor, mas tudo deu certo e tá aí o filme e é maravilhoso. Bom, em 19º lugar vem O Sabor da Vida. É um filme francês. Ele é um dos poucos filmes que ficou naquela lista de filmes que lançaram originalmente em 23, mas no Brasil vieram em 24, próximo da premiação do Oscar. Ele é um filme sobre culinária, sobre um homem e a sua funcionária pela qual se apaixona, eles acabam se casando. E olha, honestamente é um filme que não dá pra assistir com fome. É bom assistir comendo, inclusive, porque Deus do céu, cada coisa que eles fazem é mais linda que a outra. Recomendo muito. É um filme um pouco mais de 2 horas, mas maravilhoso. No número 18 vem A Viúva Clicquot, a mulher que formou um império. Ele conta a história da Barbe Nicole Poussardin Clicquot, que ela é a viúva do François Clicquot e ela que pegou a vinícola, que era uma vinícola mais caseira, mais experimental, e ela foi a pessoa que transformou nesse império enorme que é até hoje. Na 17ª posição, dirigido por Richard Linklater, vem Assassino por Acaso, que é mais um filme nessa lista do Glenn Powell, e eu achei ele um pouquinho melhor do que Twisters. Ele tá muito bom nesse filme, mas ele tem mais variedade, uma abrangência maior na atuação dele. É bem legal, é bem divertido. Ele bota o personagem do Glenn Powell em posições muito engraçadas e até constrangedoras. E o interessante é que ele é baseado numa história real, mas completamente avacalhada. Não tem. Ele só usa a premissa básica e ignora todo o resto. E no final do filme ele te mostra quem era a pessoa de verdade. Então, valeu muito a pena. Na 16ª posição vem Uma Vida, a história de Nicholas Winton. Essa é a história desse senhor, é uma história verdadeira, sobre esse, na época, rapaz de 29 anos, inglês, londrino, chamado Nicholas Winton, que ia para Tchecoslováquia e ele começa a organizar para trazer crianças judias que durante a Segunda Guerra estavam tentando fugir da invasão nazista, e ele trazia
crianças de trem pro Reino Unido e distribuía elas entre famílias que não tinham filhos ou que tinham filhos, mas que queriam receber essas crianças e cuidar delas. Só que o fato interessante dessa história é que muitos anos atrás, eu acredito por 2007, por aí, eu não lembro dessa história exatamente, um programa de TV chamado That's Life descobriu essa história do Nicholas Winton e conseguiu encontrar várias dessas crianças que ele salvou e botar todas elas no auditório para receber ele, e ficou algo super famoso na época. E a partir disso eles fizeram esse filme. E eu acho isso muito legal porque eu assisti essa matéria na época. Então quando eu vi o trailer do filme eu sabia dessa história. E o filme tem o Anthony Hopkins e tem a Helena Bonham Carter, e eles são maravilhosos. Olha, é um filme ímpar. É um dos filmes que já tá, tipo, bem alto na minha nota pra esse ano. Em 15º vem A Grande Fuga, que mais uma vez é um filme biográfico. Ele conta a história do Bernard Bernie Jordan e da esposa dele, a Irene Renee Jordan. E é a história de um ex-soldado da Segunda Guerra que estava lá na invasão no dia D, na Normandia. E em 2014, durante as comemorações dos 70 anos do dia D, ele, já com 90 anos, fugiu do asilo onde vivia com a esposa pra ir pra Normandia pra participar da cerimônia, sem avisar ninguém. E um fato importante sobre esse filme é que ele provavelmente vai ser o último filme do Michael Caine que se aposentou. Então, é um filme muito bom e é uma despedida maravilhosa para esse ator incrível. Bom, em 14º vem a segunda exceção e última exceção da minha regra, The 4:30 Movie. Esse é um filme que não tem título em português porque ele não lançou no Brasil ainda, não tem previsão. Ele é do meu diretor favorito, que é o Kevin Smith, que fez Clerks, que fez Mallrats, que fez Dogma. E esse filme veio a existir porque o Kevin Smith comprou o cinema da cidade dele, da infância dele. O cinema tava para fechar e ele comprou. E daí ele pensou, agora eu tenho um cinema, eu vou fazer um filme que se passa dentro de um cinema. E não é só um filme qualquer, porque o filme é uma adaptação da história dele indo atrás da primeira namorada, ele conquistando a primeira namorada. Então, tem personagens que são os pais deles e por aí vai. E os melhores amigos dele, todas essas coisas. Os nomes não são iguais, é teatralizado, mas é uma história lindíssima de amor infantil, de adolescentes descobrindo o primeiro amor. E é muito legal. E ao mesmo tempo é uma carta de amor ao cinema. E não só a filmes, mas ao espaço de cinema. Que a nível pessoal, assim, eu acho sagrado. Em 13º vem Divertidamente 2. Pra falar a verdade, eu não tenho muito o que dizer sobre esse filme. Ele é uma evolução de Divertidamente. Ele se passa não muito depois. Ele mantém a mesma estrutura. O elenco muda um pouco, mas mantém a mesma qualidade. E eu acho que o que vale falar sobre esse filme é que ele avança pra puberdade da menina. Acho que é Riley o nome dela, mas não lembro. E ele passa a explorar novas emoções, novas sensações, aquelas coisas que todo mundo passa pela puberdade. Então isso faz ele ser bem legal.
E é um filme da Pixar e é sempre muito bom, é incrível o que aquela gente faz. Provavelmente vai ser, ao final do ano, a maior bilheteria do ano, e se for, é merecido. Em 12º vem Deadpool e Wolverine. Foi o único filme do MCU esse ano. Tem o Ryan Reynolds, tem o Hugh Jackman. É bem divertido, olha, ri bastante. Achei muito legal ver no cinema. São dois personagens que faz anos que todo mundo quer ver eles juntos num filme bom, ao contrário da última vez que eles estiveram juntos. E é super divertido, mas o legal fica em ver eles juntos, em ver a atuação deles juntos, fica em ver os personagens que aparecem, todos os personagens de outros filmes que apareceram, o Blade, a X-23, esses personagens assim. Ele deixou um pouco a desejar no roteiro, por isso que ele não tá tão alto quanto eu queria que ele tivesse antes de ter visto o filme. Eu achava que ele ia estar no meu top 10 do ano e talvez 12º seja até um pouco generoso, porque eu gosto de filmes de super-herói. Eu sempre amei o Wolverine. Então, talvez eu até tenha dado uma posição melhor pra ele por causa disso. Esperava um pouco mais, mas super, super, super divertido. Em 11º lugar, o último antes de eu fazer o top 10 e os 10 piores, vem Zona de Interesse. Zona de Interesse é outro daqueles filmes que já concorreu ao Oscar em 24. Ele foi lançado no Brasil em 24, mas fora foi em dezembro de 23. E ele é um filme que conta a história de Auschwitz durante a Segunda Guerra, da perspectiva do Rudolf Höss, que era o superintendente, uma variação disso, de Auschwitz, o homem que mandou tantos judeus para a morte. É um filme extremamente pesado, mas é uma história muito importante de ser contada e recontada até que as pessoas aprendam a não tentar repetir. Bom, pessoal, agora que nós terminamos os filmes entre o 11 e o 39, nós vamos passar pelos 10 piores, que é o 40 até 49, e depois nós vamos fazer do 10 até o 1 para ver os 10 melhores. Então, vamos começar agora. Bom, pessoal, em 40º lugar, ou o meu 10º pior filme do ano, vem The Crow, O Corvo, a versão de 2024, que tem como diretor o Rupert Sanders e estrela o Bill Skarsgård. Ele, infelizmente, é um filme com uma história sem graça, repetitiva, que te leva o tempo todo a pensar para que eles fizeram uma repetição desse filme. O original de 94 tá lá. Ele não é exatamente um filme bom, mas é um filme que entrou na cultura popular. É um clássico da mediocridade. E tem toda a história do Brandon Lee ter sido morto durante a filmagem do filme e de como é que foi a morte. Então, eu acho que esse é um filme que podia ter não sido feito simplesmente. Então, é isso. Ele ficou pouco de diferença do contra o tempo, contra o mundo, mas tá aí. Na posição 41, o meu nono pior filme do ano é Megalópolis. Esse filme, que é dirigido e escrito pelo Francis Ford Coppola, ele foi um filme bastante tumultuado. Ninguém quis pagar para fazer o filme, então o Coppola vendeu a vinícola dele para fazer o filme
do dinheiro dele. Depois ninguém quis distribuir o filme para os cinemas. Então, mais uma vez, o Coppola teve que usar o dinheiro próprio para pagar o financiamento, para pagar a distribuição. Ele ficou muito pouco tempo em cartaz, ele ficou em poucos cinemas. Foi uma perda de dinheiro multimilionária absurda. E o problema é que o filme é horrível. Ele tem o Adam Driver, tem o Giancarlo Esposito, tem a Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Lawrence Fishburne. O elenco é maravilhoso. O Coppola é maravilhoso também, não tem como negar o histórico dele. Mas o ponto é que é um filme horrível. E talvez a pior parte pra mim é que ele é um filme que, se tu prestar bastante atenção, tu consegue ver as linhas, tu consegue ver as estruturas para um filme bom. Ele tem pontos muito interessantes, ele tem ideias muito boas e a execução é horrível. Ele virou uma comédia que as pessoas iam para ver uma cena uh, que é tão mal dirigida e tão mal executada que virou uma piada, virou um meme. E, bom, ninguém se salvou muito desse filme. O Adam Driver atua muito bem nele e tal. O elenco é bom, não tem como negar. Mas eu diria que esse é um filme que sofre do mesmo mal da trilogia prequela de Star Wars, que é o episódio 1, 2 e 3, a Ameaça Fantasma. Falhou o resto, mas. Uh, Terceira Vingança do Sith. Bom, de qualquer forma, que não tinha ninguém para dizer não pro Coppola. Ele pagou tudo com o dinheiro dele, ele escreveu, ele dirigiu. Todas as pessoas à volta só diziam pra ele: sim, faz o que tu quer, faz como tu quer, tu tá certo sempre. O termo americano Yes Man, todo mundo nesse filme era um Yes Man. Por isso que não deu certo. Bom, agora, o oitavo pior filme do ano pra mim, na posição 42, é Operação Natal. Operação Natal, pra eu ser completamente honesto aqui, ele é um filme que eu não esperava quase nada. É um filme que foi bastante polêmico nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que começou a sair acusações contra o Dwayne Johnson sobre ele ser problemático no set de filmagem, chegar muitas horas atrasado. Saiu aquela história que eu acho que até tem algumas fotos de que, dizendo que não quer perder tempo, ele urinava em garrafas de água e dava as garrafas para os assistentes deles botarem fora. Umas coisas complicadas que ele até admitiu uma parte, fez que não era verdade as outras. Mas, bom, esse filme tem o Dwayne Johnson, o Chris Evans, a Lucy Liu, o J.K. Simmons e até o sobrinho do Jimmy Kimmel, que é Wesley Kimmel. Uh, ele é um filme de Natal que sai no cinema por algum motivo em novembro, que não faz muito sentido. Ele é uma história bem genérica. Mais uma daquelas histórias de e se o Papai Noel fosse, na verdade, um super-herói, ou fosse um super-vilão, ou qualquer coisa assim. Tem dois, três filmes desses por ano. Uh, Esse é bem sem graça. Eu fui ver por causa do elenco, honestamente. Mas eu devia ter visto que um filme que é produzido pelo próprio Dwayne Johnson e por membros da família dele não exatamente é uma coisa que inspira muita confiança. Mas tá aí, é das piores coisas que eu vi no ano. Eu não ia nem ter visto. Foi uma perda total de tempo.
O sétimo pior filme do ano, na posição 43, é Zona de Risco. Bem diferente de Zona de Interesse que tá lá em cima, o outro filme com o nome Zona é Zona de Risco. Esse filme, pelo preço de um, te dá dois irmãos Hemsworth. Infelizmente, os dois piores, o Liam e o Luke. Além disso, ele tem o Russell Crowe, que tá tentando melhor salvar um filme horrível. E ainda tem o Milo Ventimiglia. Ele é um filme de zona de guerra, genérico, que mistura um pouco de coisa com drone e é um daqueles filmes que não tem valor nenhum. Tu assiste, tu esquece, acabou, pronto, rapidinho. Ele me pareceu ser um filme extremamente barato, porque ele se passa em dois, três lugares só. Uh, o roteiro é mais ou menos, o diretor eu nunca ouvi falar na vida. Uh, foi um filme barato com nomes famosos que não devem custar tão caro para tentar alguma coisa e tirar algum dinheiro. Eu não cheguei a ver se esse filme fez dinheiro ou não, mas ele é um filme que a melhor coisa que eu posso dizer sobre ele é que ele existe, que ele tá ali. Esse é o último filme que tá na minha categoria aceito. Então, daí pra baixo. Daí pra baixo vai ser um meh. Na sexta pior posição, e também na posição número 44, e é mais um que eu sei que vai ser bastante polêmico, vem A Substância. Ele é um filme dirigido pela. Vamos tentar aqui. Coralie Farge. E estrelado pela Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. Ele é um filme de terror. Ele é um filme que participou de Cannes, de festivais. Eu sei que bastante gente gosta muito desse filme. Eu sei que também tem muita gente que odeia esse filme. Eu fiquei do lado que odiou. Eu preciso começar dizendo que eu não gosto de terror. Terror nunca tá entre as minhas coisas favoritas. O meu melhor terror não tá muito bem posicionado, como vocês viram. O que me incomodou muito nesse filme? Basicamente, a primeira coisa que me incomodou foi a inconsistência do roteiro. Pra quem viu o filme vai fazer mais sentido isso. Mas as duas personagens que fazem a mesma pessoa, o filme fala várias vezes: lembre-se, você é uma pessoa só. E daí, toda vez. Tipo, na cena seguinte, a primeira vez que falam isso, já mostra as duas atrizes que fazem o mesmo personagem não sendo a mesma pessoa. Tendo memórias diferentes, tendo desejos diferentes. Então, eu não gostei, eu achei que faltou uma passada no roteiro para corrigir esse detalhe, ou mudar a linha de texto, ou fazer fixar mais a regra. Mas ainda assim, apesar disso, você pode ver que não é uma coisa muito, uma implicância muito grande. Esse filme podia estar no aceito, ele podia estar ali pelo meio do aceito. Mas tem os 10 minutos finais do filme, que são talvez 10 dos piores minutos que eu assisti num cinema esse ano. Ele tem um momento ótimo que poderia ter terminado com as duas protagonistas acordadas lutando entre elas pela sobrevivência, basicamente. Mas não, eles esticaram, 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 esticaram e ficou horrível o final. Se desligar o filme 10 minutos antes do final, tu tem uma nota muito, muito melhor. Mas tá aí, a Demi Moore tá maravilhosa no filme. Eu gostei do Dennis Quaid também. Se eu não me engano, ele substitui o Rei Liotta, que começou a gravar o filme,
mas morreu antes de acabar e não tinha cenas o suficiente. Então, isso é uma pena também. Nada contra o Dennis Quaid, mas é uma pena a gente perder esse restinho do Rei Liotta. Mas tá aí. Eu queria poder dar uma nota melhor, mas não dá. Bom, na quinta posição, o quinto pior filme do ano, na posição 45, vem Kraven the Hunter, Kraven o Caçador. Ele tem o Aaron Taylor Johnson, a Ariana DeBose, o Fred Hashinger, acho que é assim que se fala, e mais uma vez o Russell Crowe. Uh, ele é o último filme do universo da Marvel da Sony, não ligado ao MCU, só dos filmes da Sony, que são os filmes do Homem-Aranha sem Homem-Aranha. É um filme difícil de engolir. Ele começa com uma cena de luta numa prisão maravilhosa. Ah, e depois, num filme de 90 minutos, depois dos primeiros 5, 10 minutos dessa cena, ele corta pra talvez 20 minutos de flashback pra quando o Craven e o irmão dele eram crianças. E são duas crianças emo, chata, chorona. O Russell Crowe é o mesmo criança quando os filhos eram criança. E agora. Uh, o personagem do Russell Crowe é basicamente a personificação do que eles acham que é uma masculinidade tóxica, caricato. O vilão do filme, que eu nem lembro quem é o ator, mas o ator faz o Rhino, o rinoceronte. É horrível, é difícil de engolir. Uh, é um filme cheio de personagens, todos esquecíveis. Tem até Calypso, pra quem via os desenhos quando pequeno. Mas o Aaron Taylor Johnson já foi na Flash. Ele já foi o Pietro Maximov no MCU. E ele não foi muito bom naquele filme do Avengers 2. E ele também não tá nada especial nesse. É um filme difícil de engolir. Eu acho que a única coisa boa que eu tenho pra dizer sobre esse filme é que dos 3 filmes do Homem-Aranha sem Homem-Aranha que a Sony lançou esse ano, esse é o melhor deles. Eu sei que isso é um pouco de spoiler pra o que tá vindo, mas é o que temos por aqui. Infelizmente, esse filme não fez dinheiro nenhum e basicamente ele decretou o fim desse universo da Sony de Homem-Aranha sem Homem-Aranha. Eles cancelaram, não vão produzir mais nada depois desse. A gente vai agora pro quarto pior filme do ano, na posição 46. E ele é Venom 3, A Última Rodada. Os filmes do Venom foi um negócio meio estranho. Porque o primeiro filme do Venom começa esse universo do Venom de personagens do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha. O Venom é o primeiro e ele não é muito bom. Ele é mais ou menos no melhor dos casos. Mas ele fez muito dinheiro. E daí alguém na Sony pensou: nossa, isso fez muito dinheiro. O pessoal deve amar, é maravilhoso. Vamos fazer muitos mais desses. E assim começou esse universo da Sony bizarríssimo. Só que o 2 é bastante pior que o 1. E o 3 é bastante pior que o 2. Não ajudou nada o fato de cada filme ter um diretor. Mas. O problema não tá só nisso. O personagem do Venom, que é atuado pelo Tom Hardy, tanto quando ele é o Venom quanto quando ele é o Ed Brock,
ele vai ficando cada vez mais infantilizado, cada vez mais estúpido, e a lógica vai fazendo cada vez menos sentido. E para piorar, esse terceiro filme, ele simplesmente abandona o universo dos outros dois filmes. Então, todo o elenco de apoio desaparece. Não tem mais ninguém, não se passa mais em São Francisco, que os outros dois passavam. Não tem mais a ex-mulher dele e o marido novo dela, que era uma parte engraçada dos filmes. Eles cortaram tudo fora. Tá ali o Venom e é uma história completamente nova. E ela é bastante ruim. E eles falaram do Null, que ia ser um vilão maravilhoso, que é o deus dos simbiotes. E daí botaram o Andy Serkis pra fazer a voz do Null. E o Andy Serkis já tinha dirigido o segundo filme, apesar dele não aparecer no segundo filme. Mas ele volta como ator de voz nesse terceiro. E é difícil de engolir. É um filme bem ruim. E justamente o vilão dele, que estavam falando que ia ser algo incrível, talvez seja a pior parte do filme. Então, foi difícil de engolir. Ele é o quarto pior filme do ano pra mim, com uma motivação bem grande. E eu tenho que dizer que esses quatro últimos vêm numa nota bastante abaixo do que veio antes. Então, a distância do Venom 3 pro Kraven the Hunter é talvez de um ponto inteiro. É bem ruim. Mas vamos pro próximo. Então, na terceira posição, top 3 da desgraça, medalha de bronze, número 47 na minha ordem, vem Godzilla vs Kong, o Novo Império. Godzilla e Kong, o Novo Império, na verdade. Ele é uma sequência para Godzilla vs Kong de 2021. Ele faz parte do Monsterverse. E Monsterverse esse, o qual o único filme que eu gosto é o Kong Ilha da Caveira. Acho que é esse o nome. Que é o segundo ou terceiro filme que foi lançado. E eu não tenho nada de bom para falar sobre esse filme. Ele é dirigido pelo Adam Wingard. Um pedaço do elenco do filme anterior voltou, mas não muitos. A guriazinha de Stranger Things não volta. Ele é um filme de um universo estranho. Cada filme tem um elenco meio diferente. A história não se liga direito. E é um daqueles filmes que é um espetáculo de CGI que não fica legal. É tanta animação digital que nada parece verdadeiro. Tu vê os dois monstros se socando e tal, e é tão artificial que parece que eles não têm peso, que eles não têm. Realmente, fisicamente falando, parece que é um desenho batendo no outro, e não dois monstros gigantes que tu devia estar apavorado. Se tornou caricato. E eu acho que talvez esse seja o pior de todos os filmes desse Monsterverso. E talvez a pior parte de todas é que esse filme veio com 6 meses de diferença, talvez um pouquinho mais, do Godzilla japonês que saiu em 2023, que é Godzilla Menos Um, que é considerado por muita gente o melhor filme do Godzilla. Eu adorei esse filme. Eu achei uma pena que Godzilla Menos Um não tivesse sido indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, porque o Japão resolveu indicar outro filme. E daí não tinha o que fazer. Mas ainda assim, Godzilla Menos Um ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais.
E na minha lista de 2023, ele é o segundo filme. Ele só ficou atrás de Oppenheimer. Então, a gente teve um filme maravilhoso no final de 23. E daí no início de 24, pá, toma um filme horrível. Foi um tapa na cara que fez algo que é horrível ficar ainda um pouco pior. Então, eu não pretendo nunca mais ver esse filme. E eu espero muito que ele tenha matado esse Monsterverse, porque é difícil de engolir, cara. É difícil de engolir. Em segundo lugar de pior filme do ano, na posição 48, a nossa medalha de prata, vai para Borderlands, que foi um filme horrível. Uh, ele é um filme dirigido e parcialmente escrito pelo Eli Roth, que é um diretor que eu gosto, mas que tem um histórico meio duvidoso. Ele tem como a principal estrela a Kate Blanchett. E acaba por aí que eu tenho pra dizer sobre esse filme. Ele é uma adaptação bastante pobre dos jogos de videogame. Uh, ele é um daqueles filmes que realmente fazem tu acreditar que existe uma maldição para filmes de videogame. A história é muito fraca, o roteiro é muito fraco. A atuação da Kate Blanchett passa, mas de resto é lamentável. E talvez a pior parte seja. Uh, bom, a pior parte provavelmente é que tudo é muito óbvio. Tu sabe tudo que vai acontecer antes de acontecer o tempo todo. Mas eu acho que foi um desperdício da atuação tanto do Kevin Hart, que é muito mal utilizado no filme, como também é do Jack Black. É difícil de engolir esse filme e eu provavelmente nunca mais vou assistir ele. Ah, a Jamie Lee Curtis está nesse filme também. E ela também é muito mal utilizada. É difícil engolir o personagem dela. Embora a atuação não seja um problema. Mas tá aí. Olha, se a categoria Meh vai de 0 a 4. Uh, olha, eu não gosto de dar nota específica para um filme. Mas é difícil desse sequer chegar em 2. É bem difícil. Eu imagino que muita gente saiba qual vai ser o meu pior filme do ano. Mas o número 49, o pior do ano, primeiro lugar, vai para Madame Web. Madame Web é o último e pior dos filmes desse universo da Sony do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha. Ele é um filme que eu tenho a impressão de que eles queriam fazer um filme ruim, que eles desistiram. Porque eles pegaram para escrever o roteiro desse filme um pessoal, o Matt Sazami e o Burke Chappell? Uh, Sharpless. O nome Sharpless já diz tudo, né? Que os filmes anteriores tinham sido Morbius, que é horrível, Power Rangers de 2017, que no melhor dos casos é mais ou menos, Deuses do Egito, que é horrível, The Last Witch Hunter, que é aquele filme com o Vin Diesel e o gurizinho que faz o Frodo, que também é horrível, e Drácula Untold, que é um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Além disso, o diretor, que é a S.J. Clarkson, basicamente ela faz bastante coisa de TV, mas
eu acho que as melhores coisas que ela fez tinha sido aquele seriado dos Netflix da Marvel. Ela não tem absolutamente nada grande na carreira dela. E nada muito forte. Ela é uma diretora basicamente de TV que. E na TV quem manda mais é quem escreve do que quem dirige. Então eles não queriam muita coisa desse filme. Eles trouxeram a Dakota Johnson, que no meio do filme tava falando mal do filme, durante tanto a filmagem quanto uh, antes de ser lançado, quando tava fazendo tapete vermelho, quando tava falando com jornalistas e tal. E traz aquela Sydney Sweeney que estão botando ela em tudo hoje em dia e eles não tentam fazer nada além de botar atrizes e alguns atores com nomes famosos. Uh, esse filme ele é super mal dirigido. Fizeram muitas piadas com o trailer desse filme, porque tinha aquela frase que como é que é? A minha mãe. Minha mãe foi pra floresta amazônica pesquisar aranhas ou qualquer coisa assim. Que virou meme, fizeram até piada disso no Oscar. O vilão principal, que se eu não me engano se chama Ezekiel, ele não faz sentido nenhum pra começar, mas a atuação é tão ruim que trouxeram outra pessoa pra redublar, se eu não me engano, então todas as falas dele tem a voz de outra pessoa por cima, que não é o próprio ator. E esse filme tem muito, muito, muito ADR, que é aquele áudio gravado pós. Então, praticamente todo o filme, ou pelo menos muitas cenas do filme, tu vê uma cena na qual a câmera tá atrás da cabeça da pessoa enquanto a pessoa tá falando, pra tu não ver a boca. Porque a boca não tava se mexendo, porque aquela pessoa não tava falando nada. E isso acontece, e em quantidades homeopáticas pode ajudar a salvar uma cena que ficou faltando uma informação, uma coisa assim. É algo que se faz em pequenas doses. O filme inteiro é bizarríssimo ser assim. Mas tu ainda pode fazer bem feito. Esse filme fez extremamente mal feito. Porque tem mais de uma cena nesse filme que tu tá vendo a boca do ator ou da atriz parada, completamente parada, e tu tá ouvindo o personagem falar. É bizarríssimo, bizarríssimo. Tem personagens que só aparecem sempre no mesmo lugar, que só falam com uma pessoa. Tem de tudo, tudo que podia ser de ruim e pior tá nesse filme. Inclusive o coitado do Adam Scott, que tá nesse filme como o Ben Parker. Sim, o tio Ben do Homem-Aranha. E nós vemos uma May, não fala quem, só May, uh, que tá namorando ou casada já com o Ben Parker. E nós vemos que a irmã dela, se não me engano, ou a irmã dele, não me lembro agora, mas não importa muito, tá tendo um filho. E esse filho, obviamente, é o Peter Parker, só que eles nunca falam o nome do bebê. Porque, não sei, talvez porque eles não tinham direito, talvez porque a Sony proibiu, talvez porque o acordo com a Marvel e a Disney para mostrar esse personagem no MCU em peça, seja como for, ficou vergonhoso, honestamente, constrangedor, porque dá pra ver o quão engessado é essa parte do filme, que parece que o tempo todo eles queriam falar alguma coisa, queriam mostrar uma coisa, mas não podem. E daí, às vezes, é melhor não mostrar. O filme também foi feito pra se passar em uma década pra fingir que era ligado com aqueles filmes do espetacular Homem-Aranha com Andrew Garfield. Ou, acho que é espetacular. E desistiram, daí eles
adaptaram o filme pra, em vez de ser nos anos 2000, ser nos anos 90, se eu não me engano, qualquer coisa assim. E daí, pra mostrar que é nos anos 90, fica tocando Britney Spears no filme. Eu acho que é Britney Spears, não me lembro. Não, talvez seja Madonna, não lembro. Mas aquelas coisas completamente clichê. Ah, tem muita coisa pior pra falar sobre esse filme. Tem muito mais coisa ruim pra falar sobre esse filme. Mas eu vou parar por aqui porque esse vídeo já tá muito longo como tá. E eu prefiro falar do bom do que do ruim. Esse é o pior filme do ano. Esse é um filme que talvez fosse melhor que não existisse. Talvez fosse melhor que não tivessem gravado esse filme. Bom, oficialmente a gente acabou os 10 piores. Então agora só faltam os 10 melhores. Eu vou começar pelo décimo, indo até o primeiro. Lembrando que desses 10, entre o 10 e o 6, a gente ainda vai estar naquela categoria gosto. E daí do 5, 4, 3, 2, 1, vai ser tudo na categoria amo, que são as notas 8,5 até 10. Então, vamos lá. Em décimo lugar, a gente vai começar o top 10 com Gladiador 2. Assim como o original, ele é dirigido pelo Ridley Scott. Ele traz no elenco o Paul Mescal, o Pedro Pascal, o Denzel Washington, a volta da Connie Nielsen, também traz o Joseph Quinn e o Fred Hackinger, que a gente agora há pouco falou nos 10 piores, porque ele também tá em Craven the Hunter. Uh, Gladiador 1 original é um dos melhores filmes de todos os tempos. É um filme maravilhoso. Esse, ele tá abaixo. Eu não vou dizer que bastante abaixo, mas ele tá um pouco abaixo. E eu diria que as duas grandes perdas em relação ao filme original são, primeiro, não ter o Russell Crowe, que, ok, é entendível, ele morre no filme original, e mesmo que não tivesse morrido o personagem, o ator Russell Crowe tá muito diferente fisicamente, então ele não poderia ser um gladiador hoje em dia. Mas o principal problema talvez seja que esse filme basicamente é o filme original de novo. Uh, mas é isso, esses são os dois problemas e nenhum deles é muito significativo. Ele é um filme muito bom, ele traz de volta todas as lembranças do primeiro, ele usa cenas do filme original para te dar um contexto. O Denzel Washington tá muito bom. O Paul Mescal é um protagonista muito bom. Eu adorei ver a Connie Nielsen de volta. Eu adorei ver o Joseph Quinn e o Fred Hackinger como os gêmeos imperadores. Mas eu preciso dizer que o Pedro Pascal rouba absolutamente cada cena na qual ele aparece. Provavelmente ele que faz esse filme ser tão bom assim. Em nono lugar, vem Dias Perfeitos, que é o filme japonês que foi indicado pelo Japão ao Oscar de melhor filme internacional no ano passado. Esse é um daqueles filmes que lançou nos Estados Unidos em 23, mas no Brasil só em 24. Uh, ele, ele estreou em Cannes, ele concorreu ao Palma de Ouro, ele ganhou o prêmio do júri, uh, e o ator, o melhor ator, que é o Koji Yakusho, eu não sei falar direito, desculpe. É um filme muito, muito bom. Eu pessoalmente achei que Godzilla menos um era um pouquinho melhor do que esse, mas ainda assim um filme maravilhoso. E ele basicamente conta a história do dia a dia de um senhor.
É um senhor que limpa banheiros em praças públicas pelo Japão. E ele leva uma vida simples. Tu simplesmente vai vendo o dia a dia dele e as coisas que vão acontecendo com ele. E é uma história lindíssima. Ver o que vai acontecendo com ele, o que ele aprende, o que ele ensina para os outros. Então, tá aí. Dias Perfeitos. Na oitava posição vem Ferrari. Ferrari é dirigido pelo Michael Mann e estrela o Adam Driver, a Penelope Cruz e até o Gabriel Leone. É interessante ver que, mais uma vez, o Adam Driver tá nos 10 piores com Megalópolis e agora nos 10 melhores com Ferrari. Uh, esse filme conta a história da época que a Ferrari estava quase falida, que eles estavam precisando ser vendidos. A, a esposa do Enzo Ferrari, que agora me escapa o nome, tava. Descobre que o Enzo tinha um filho fora do casamento, o Piero, e que ele bancava uma casa para essa amante, por assim dizer, e esse filho bastardo. E mostra como tanto o Enzo quanto a esposa estavam lidando com a perda do filho Dino, que tinha morrido alguns anos atrás. E ao mesmo tempo, como é que funcionavam as coisas dentro da Ferrari, porque o Enzo tinha uma disputa e ele precisava de dinheiro e como é que eram com os pilotos, todas essas coisas, testes, como fazer um carro melhor, um monte de coisinhas dentro da vida do homem Ferrari. Ele é mais sobre o homem Ferrari do que sobre a empresa Ferrari. É um filme muito, muito, muito bom. E ele me lembra um pouco, em termos de emoção, aquele filme Ford vs Ferrari, que tem cenas, tem momentos que tu sente teu coração bater rápido. Então, filme maravilhoso, recomendo muito, muito, muito. O Adam Driver, tu acredita que ele é o Enzo Ferrari vendo o filme. É isso. Em sétimo lugar, vem Guerra Civil. Guerra Civil é um filme dirigido pelo Alex Garland, que tem como elenco principal a Kirsten Dunst, a Kaylee Spaney e o nosso Wagner Moura. Guerra Civil é um filme que fala sobre os Estados Unidos numa guerra civil em tempos atuais, com a tecnologia atual, no nosso mundo atual, mais ou menos, mostrando estados divididos, Estados Unidos, estados em guerra um contra o outro, várias facções, mas ele mostra o tempo todo o filme a partir do prisma de jornalistas. Então, nós temos o Wagner Moura, que meio que é o jornalista principal do grupo, e os outros são fotógrafos. E eles estão indo, se eu não me engano, de Nova York até Washington, onde eles estão tentando conseguir a última entrevista com o presidente, que é o Nick Offerman, antes que ele seja deposto, porque outra facção tá para vencer a guerra contra o que restou do governo dos Estados Unidos. Eu acho que, se eu não me engano, é Western Forces, que é Texas e Califórnia, ou alguma coisa assim.
Eu não lembro mais, mas então tem várias facções de alguns Estados Unidos uns com os outros, lutando entre eles. Acho que tem umas três ou quatro facções. E a gente tá indo ver esses jornalistas indo atrás de uma última exclusiva com alguém que eles acham que vai ser deposto logo mais. Em sexto lugar e o último da minha lista de gosto vem Os Rejeitados, que é um filme dirigido pelo Alexander Payne, que tem como estrelas o Paul Giamatti e a Divine Joy Randolph, além do estreante Dominic Sessa. Esse é um filme que se passa numa escola, ou. É, uma escola. Eu entendo que ou é ensino médio, final do ensino médio. É, isso aí, por aí. Que é uma escola que é um internato nos anos 70. Ahn, e durante as férias, se eu não me engano, férias de Natal, ahn, esse professor, que é o Paul Giamatti, tem que ficar. Ele é escolhido pela diretoria da escola para ficar na escola durante as férias, para ser responsável pelos alunos que os pais não quiseram, não puderam levar para as férias. Então, durante uma parte do filme, ele fica cuidando de um grupo de 6, 8 alunos e tem as interações entre eles e tal. O professor não é muito bem quisto pelos alunos, e os alunos são todos ricos, então eles estão acostumados com um certo nível de luxo e sem a escola estar funcionando integralmente, esses luxos são todos cortados rapidamente. Eles começam a ter que ficar em quartos coletivos numa área separada da escola e por aí vai. E a partir de certo momento do filme, alguns desses alunos são levados por um aluno e eles vão uh, esquiar com o pai de um deles e saem pro resto do filme. E esse professor, a única funcionária, a única cozinheira trabalhando na escola durante as férias, que é a Divine Joy Randolph, e um único aluno ficam para trás. Então, a grande parte do filme é sobre essas três pessoas juntas, se conhecendo, se entendendo, se explicando por que um não gosta do outro ou por que um gosta do outro e tentando superar esse momento ruim de estar sozinho durante... Meu celular caiu. De estar sozinho durante o período de festas. Então é muito, muito bom. O elenco todo é maravilhoso. E é um filme que eu recomendo muito, 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 muito. Em quinto lugar, sendo o primeiro filme do meu amo, da minha categoria amo, vem o filme maravilhoso, incrível, Ainda Estou Aqui. O filme brasileiro é dirigido pelo Walter Salles. Ele tem no elenco a Fernanda Torres e o Selton Mello. E ele conta uma história real que se passa durante a ditadura militar no Brasil. Ele é baseado num livro de mesmo nome do Rubens Paiva e conta a história dos pais dele a partir da visão do menino focando na mãe, em como a mãe ficou quando o pai dele desapareceu durante a ditadura para nunca mais aparecer. O Selton Mello faz o ex-deputado que foi caçado durante a ditadura, Rubens Paiva, e a Fernanda Torres faz a esposa e mãe dos filhos dele, Eunice Paiva. E eu acho importante comentar que nos momentos finais do filme, quando a Eunice aparece
com bastante idade, quando ela já tinha Alzheimer, quem atua é a mãe da Fernanda Torres, que é a Fernanda Montenegro. E ela tá em duas cenas só. E ela não fala uma única palavra, mas ela consegue, sem dizer nada, só com o olhar, passar toda a emoção que a gente precisa receber, entender tudo que a gente precisa entender. E eu tenho visto agora nesses últimos dias a Fernanda Torres ser indicada em várias premiações internacionais para melhor atriz. Eu tenho visto o filme ser indicado em várias premiações para melhor filme internacional, melhor filme estrangeiro. E eu tô muito orgulhoso. Principalmente vendo a Fernanda Torres na lista dos 15 pro Oscar de melhor atriz. Então. Não, desculpe. Ver o filme na lista de 15 para melhor filme estrangeiro. A Fernanda Torres não se sabe ainda, não. Eles não botam prêmios de atuação. Mas bom, voltando ao meu ponto. É um filme maravilhoso e ele é nosso, ele é completamente nosso. E que coisa maravilhosa seria a gente poder ver a Fernanda Torres ganhando o prêmio que tiraram da Fernanda Montenegro e deram pra Gwyneth Paltrow com aquele horrível Shakespeare apaixonado lá. Então, eu acho que é a primeira grande chance do Brasil aparecer no Oscar desde Central do Brasil. Basicamente é isso. É o melhor filme brasileiro desde Central do Brasil. Em quarto lugar vem um dos meus filmes mais esperados do ano. É um filme que foi atrasado várias vezes por causa da Covid e tal. Se chama Pássaro Branco. Ele é baseado em um livro chamado Pássaro Branco, uma história Wonder. Uma história Wonder. Ele é uma sequência daquele filme extraordinário do menino com um problema no rosto, não sei explicar direito. Ele se passa. Ele conta a história do menino que fazia bullying com o menino de extraordinário, o Julian. E ele começa com esse menino indo pra nova escola depois de ter sido expulso da outra. E como ele estava tentando lidar com a situação, tentando se manter afastado de todo mundo, tentando não criar vínculos, até que a avó dele, que é a Ellen Mirren, vai na casa dele visitar ele e a história toda se passa com a Ellen Mirren contando pro Julian, que é atuado segue o mesmo ator de Extraordinário, que é o Bryce Gazer. E ela contando a história da infância dela pro neto. E a história dela é que ela era uma menina judia na França sendo invadida pelos judeus. E como um colega de escola que todos, ela inclusive, fazia bullying, como esse menino com deficiência física, no caso na perna, por ter tido poliomielite quando criança, como esse menino com problema nas pernas e de origem muito pobre salvou ela e manteve ela viva durante a invasão alemã na Segunda Guerra. Esse filme não dá pra esconder, ele é basicamente uma releitura, uma versão fantasiosa do Diário de Anne Frank. Mas isso não impede de ser uma história lindíssima, com uma mensagem que eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo durante esse vídeo. Uma mensagem que precisa ser contada até que as pessoas aprendam a lição. E
todo mundo é maravilhoso nesse filme. Quando se passa na parte que ela tá contando a história, os atores são a Ariella Glazer e o Orlando Schwartz, que são novatos até onde eu sei. E ahn, tem a participação maravilhosa da Gillian Anderson. Então, eu acho que vale a pena comentar isso. É um filme muito, muito bom, com atuações muito, muito boas. E eu recomendo que vejam se puderem. Em terceiro lugar, ganhando a nossa medalha de bronze, agora a medalha de bronze boa, vem Duna Parte 2, que também é dirigido pelo Denis Villeneuve, que nem o primeiro. Ele também é um dos que escreveu o roteiro. Ele é a parte 2 porque eles dividiram o livro Duna, o primeiro livro da série de livros Duna, em duas partes. Então agora temos a segunda parte. Elas não foram gravadas juntas. E tem a volta do Timothée Chalamet, da Zendaya, da Rebecca Ferguson, do Josh Brolin. E eu não lembro se estava no primeiro David Bautista ou não. Mas ele traz o Austin Butler, a Florence Pugh e o Christopher Walken como o Imperador. Isso é só uma parte do elenco, tem bastante mais gente. Mas é a parte mais focada no povo uh, de Arrakis, dos Freeman, o Paul Atreides vivendo com eles, vivendo com os Freeman, aprendendo os costumes deles. É uma conclusão bem boa para a história. Ele difere um pouco da história original do livro, mas nada que faça grandes diferenças, mais porque é uma adaptação. Uh, Tem uma cena de batalha em preto e branco uh, do. Escapou o nome agora. Do Austin Butler, que é maravilhosa. Tipo, merecia algum prêmio só por aquela cena. E é um filme que é muito, 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 muito bom. Fez muito dinheiro e garantiu um terceiro filme por vir baseado no segundo livro. Então, cara, sem comentários. É simplesmente maravilhoso. Assistam. Se tiverem a possibilidade, de vez em quando ele volta pro cinema. Ele voltou 2 vezes esse ano já pro cinema. Então, se ali perto do Oscar ele voltar, por favor, vão assistir no cinema. É muito bom, eu recomendo demais. Em segundo lugar, vem um filme que me surpreendeu completamente esse ano, que é O Robô Selvagem. Ele é uma animação dirigida pelo Chris Sanders. Ele é baseado no livro O Robô Selvagem do Peter Brown, que eu confesso que eu não conhecia. Eu descobri que o livro existe, que o livro também é maravilhoso, e melhor ainda, que já existe o livro 2 e o livro 3. Falando sobre elenco, Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, o Heartstopper do Kit Connor, Bill Nighy, Mark Hamill, Catherine O'Hara, elenco maravilhoso. E o filme é uma história linda, linda, linda sobre um robô que é criado para ajudar humanos, para servir humanos, que chega no meio, cai no meio de uma floresta e tenta se ambientar, consegue aprender a língua dos animais e
todo mundo, todos os animais odeiam ele porque tem medo dela, no caso, não dele, a robô. E basicamente ela sem querer mata um passarinho e começa a criar o ovo do passarinho morto. E desse ovo nasce um pássaro que é muito pequeno, que é muito frágil, que normalmente seria morto pelos próprios pais, seria deixado para morrer por não ser capaz de se sustentar, se manter sozinho. Então, é uma história sobre comunidade, sobre como se conhecer, como se aprender, como conviver com as diferenças dos outros e como fazer dar certo, as coisas darem certas mesmo quando tu não é a pessoa mais indicada para fazer algo. É uma história linda de amor, basicamente, entre um robô e seu filho passarinho que quer crescer, que quer sair debaixo da asa protetora da mãe robô e que quer explorar o mundo e que quer provar que é tão bom quanto os outros passarinhos que são muito maiores do que ele. É uma história lindíssima, 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 que vale muito a pena ser vista. E eu espero muito que tenham sequências, pelo menos esses outros dois livros, que eles também façam filmes. Então, é isso. Então, agora finalmente a gente chega no primeiro lugar. E o filme que é o primeiro lugar, eu sou apaixonado por esse filme. Ele foi lançado nos Estados Unidos no final de 23. Por causa do Oscar, ele lançou no Brasil só em 24. Ele é um filme lindo, 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 lindo do estúdio Ghibli. Ele é dirigido pelo Hayao Miyazaki. Ele provavelmente é o último filme do Miyazaki antes de se aposentar. Ele se chama O Menino e a Garça. E O Menino e a Garça é uma animação lindíssima, lindíssima, que conta a história de um menino uh, que vivia com o pai e a mãe. E a mãe estava no hospital. E o hospital é bombardeado ou simplesmente pega fogo. E ela morre durante a Segunda Guerra Mundial. Então o menino com o pai vão para o interior do Japão viver com uma tia, irmã da mãe do menino. E o menino é muito rico, é de família muito rica. E ele já começa a sofrer bullying na escola porque todo mundo que tá lá é filho de funcionários da empresa que o pai dele trabalha. E ele eventualmente se cansa disso e se machuca. Ele se corta a cabeça pra fugir da aula, pra poder estudar de casa. E daí ele começa a explorar coisas maravilhosas que eu não quero dar spoiler, eu não quero estragar esse filme. Eu vou parar por aqui. Por favor, vejam. Esse filme ganhou o Oscar de melhor animação no Oscar de 2024. É um dos filmes mais lindos que eu já vi. E provavelmente é a despedida do Miyazaki. Então, por favor, vão assistir esse filme que ele é perfeito. Bom, pessoal, para concluir o vídeo, eu vou deixar passando rapidamente as listas do meh, do aceito, do gosto e do amo atualizados com todos os nomes. Mas eu queria dizer que foi bem divertido fazer isso. Uh, no último vídeo que eu fiz, eu tinha prometido que eu ia fazer um vídeo de todas as pontas soltas da Marvel. E eu ainda vou fazer. Mas a verdade é que eu ainda não tive vontade
paciência pra assistir ah, Invasão Secreta, pra reassistir Ant-Man 3, pra reassistir Thor 4, essas coisas difíceis e doloridas de assistir, mas ainda vai acontecer. E, bom, o que eu quero fazer agora, até a primeira semana de janeiro, é um videozinho que vai ser muito, muito, muito mais curto do que esse, falando sobre as 10 melhores séries novas que eu assisti em 2024. A lista já tá pronta, é só fazer o vídeo. Eu acho que eu vou começar amanhã. E eu só ia comentar rapidamente então que eu tenho. Dá pra ver aqui atrás que eu tenho uma coleção de Blu-rays. E eu separei 3 aqui que eu quero comentar rapidamente. Que esse aqui, Godzilla Menos Um, ele é de 2020, participou do Oscar de 2023, ganhou melhores efeitos especiais, não concorreu a melhor filme internacional por causa de Dias Perfeitos. Eu gosto um pouquinho mais desse aqui, que é maravilhoso, eu amo. Outro que eu tenho aqui que não lançou, não vai lançar no Brasil, mas The 430 Movie do Kevin Smith. Eu amo o Kevin Smith, já falei algumas vezes. E esse filme é maravilhoso. Mas principalmente essa coisinha linda aqui é O Menino e a Garça. É aqui, ó. Vencedor do Oscar de melhor animação. Filme maravilhoso. Por favor, assistam. Mas por agora é isso. Espero que 25 seja ainda melhor. Agora que eu tô acabando esse vídeo que eu fiquei uma semana fazendo, eu ia tentar assistir alguns filmes. Aqui em Porto Alegre não vai lançar Sonic dublado, então eu vou esperar estar no streaming pra ver legendado. Hoje é dia 28. Eu vou tentar, provavelmente no domingo 30, assistir Mufasa. E Queer eu acho que eu vou assistir na primeira semana de janeiro, porque não vai dar tempo. Mas é isso, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela atenção. E se uma pessoa assistir isso, ou 50 mil pessoas assistirem isso, eu fiz com todo amor e carinho. E eu tô muito feliz com isso aqui. Tchau, tchau.